Então, o que é que nós podemos fazer com o PHP e como é que escrevemos scripts PHP? Como é que escrevemos código PHP? Bem, a primeira coisa é saber que os nossos fecheiros PHP devem terminar na extensão .php. Portanto, no fundo, se nós quisermos incluir algum script PHP num documento HTML pré-existente, convém mudar o nome do fecheiro. Portanto, mudar a extensão do fecheiro, em vez de ser HTML, PHP. Porque isto garante que o servidor sabe que aquele fecheiro tem código PHP para o executar. Depois, os nossos scripts PHP vão estar misturados com HTML. E aqui é um aspecto que às vezes causa um bocado de confusão, ou pode causar um bocado de confusão, e acaba por ser um bocado contrário àquilo que temos visto, às abordagens que temos visto no caso do HTML, CSS e JavaScript, que tentam separar as coisas. Em PHP isso é mais difícil de fazer. E, portanto, na verdade é muito comum termos isto como está aqui. HTML, código HTML misturado com código PHP. O código PHP é delimitado por estes símbolos: menor, ponto de interrogação e a palavra PHP, tudo seguido. E depois, para fechar, ponto de interrogação e sinal maior. Isto, no fundo, são os caracteres que indicam ao servidor onde estão os pedacinhos de código que ele tem que executar. E, no fundo, o que ele vai fazer, o servidor web, é substituir estes pedacinhos, estas linhas, pelo resultado da execução do script. Portanto, aquilo que chega ao browser serão os elementos HTML e depois com esta parte substituída pelo resultado da execução do script. E neste caso, a execução do script, o que gera é simplesmente um texto, nas palavras Hello World. Portanto, no fundo é isto que o PHP faz. Pedacinhos, scripts, no meio do HTML, que são depois escritos, convertidos diretamente para o fecheiro HTML. E podemos ver isto a executar, portanto, aquele primeiro fecheiro, primeiro exemplo. Portanto, aqui depois de termos configurado o PHP no nosso PHP Storm, podemos fazer o preview normalmente. E aqui vemos o fazer inspect para vermos exatamente o que o browser recebeu. Portanto, aqui vemos que o que o browser recebeu foi aqui isto são de extensões que eu tenho aqui instalado no browser, portanto isto podemos ignorar. Mas no fundo o que o browser recebeu foi o HTML que nós tínhamos escrito no nosso PHP Storm. HTML head title /head body. Então temos aqui HTML head title /head e depois o body. Há aqui estes atributos novamente são de extensões que eu tenho instalado no browser, que adicionaram já depois do browser receber. E depois o texto Hello World. Estão a ver aqui. Portanto, aquele script, no fundo estas linhas foram substituídas pelo texto, pelas palavras Hello World. Portanto, isto executou, deu um resultado, o resultado foi esse texto e esse texto foi substituído aqui então no HTML antes de ser enviado ao browser. No fundo é isto que nós vamos ter que fazer: misturar scripts no HTML. Então, tipos de coisas que podemos fazer. Se calhar uma das coisas mais importantes é escrever no HTML. E isso pode ser feito com estas funções com função echo, como estava no exemplo anterior, ou com a função print. Não há muitas diferenças, exceto que o echo pode receber vários parâmetros. Isto na verdade eu chamei de funções, mas não são provavelmente funções, porque não precisam, estão a ver que não precisam dos parênteses para serem executadas. Isto na verdade são instruções do próprio PHP. São muito parecidas, portanto se usam uma ou outra fica um bocadinho ao vosso critério. Uma das diferenças mais óbvias é que o echo pode receber vários parâmetros separados por vírgulas, o print recebe apenas um parâmetro.
mas de resto elas escrevem conteúdo no HTML que é enviado ao browser. Em termos de variáveis, aqui há algumas coisas que são bastante diferentes e que são causas frequentes de erros. Portanto, é uma coisa que a gente tem que tem que se lembrar, não é? Volta e meia. As variáveis em PHP não são declaradas. Nós não precisamos de, sei lá, como em processing temos, se quisermos declarar uma variável do tipo inteiro, fazemos int espaço nome da variável. Aqui não é preciso declarar. Em PHP basta começar a usar, atribuir um valor à variável. Nem sequer é preciso, como em JavaScript, usar aquela keyword genérica let ou var para declarar a variável. Então não é mesmo necessário declarar. Basta usá-las. Outra coisa que causa estranheza é o facto de os nomes das variáveis terem que começar obrigatoriamente com um cifrão ou com dólar. Isto é uma coisa que é fácil da gente esquecer, porque é uma coisa muito própria desta linguagem. Não há muitas outras linguagens que precisem deste caractere especial para indicar o início do nome de uma variável. Portanto, é fácil da gente esquecer. Tal como em JavaScript, as variáveis podem ter vários tipos de dados ao longo do tempo. Portanto, nós não temos que pré-definir o tipo de dados que elas vão guardar. Embora, tal como em JavaScript, o meu conselho é que atribuam a uma variável sempre o mesmo tipo de valores. É mais seguro, será mais fácil não termos erros se fizermos isso. Portanto, aqui temos alguns. Eu vou abrir o exemplo completo. Aqui temos alguns exemplos de. Não é este? De variáveis. Reparem que aqui este index PHP na verdade não tem HTML nenhum. Neste caso, nestes exemplos, isto não é crítico, não é? O browser vai na mesma receber o conteúdo e vai mostrá-lo, mas por norma o PHP deve estar dentro de HTML completo. Portanto, deveria haver aqui no topo o HTML, depois o head, etc, etc. Não é? E os scripts PHP estariam provavelmente dentro do body. Okay? Aqui nestes exemplos, simplesmente para serem mais pequenos, eu removi esse código HTML. Então aqui temos um script que declara uma variável age e atribui o valor 34 e depois mostra esse valor no browser, ou escreve esse valor para o HTML, portanto com o echo. E escreve logo a seguir uma quebra de linha, de maneira que vemos os valores, cada um deles numa linha. Aqui vemos o 34, depois um float, portanto aqui os literais são muito parecidos são iguais na verdade ao que conhecemos de JavaScript. Portanto a mesma coisa, declarar uma variável, peso, atribuir um valor, fazer echo desse valor. Booleanos, também podemos escrever aqui, os literais booleanos têm que ser escritos todos em maiúsculos, então haver true, mas de resto tem o mesmo comportamento. Aqui vemos que o true na verdade é escrito como um 1, é algo parecido com o que acontece em JavaScript, né, em que os valores numéricos podem ser considerados também booleanos, e na verdade os booleanos acabam por ser valores numéricos aqui em PHP. Podemos ter strings também, e tal como em JavaScript as strings podem ser escritas com aspas duplas ou simples. E aqui podemos usar o echo, por exemplo, para escrever um nome completo, passando 3 parâmetros. Não é? A variável que corresponde ao primeiro nome, depois um espaço, depois a variável que corresponde ao último nome. E o resultado será este. Também, tal como em JavaScript,
as strings podem ser concatenadas, neste caso não com mais, mas com o operador ponto. E aqui novamente é algo que pode fazer confusão, porque estamos muito habituados a usar o operador mais para fazer concatenação de processing, é o mais, JavaScript é o mais, e pode fazer um bocadinho de confusão, mas é uma daquelas diferenças que a gente tem que decorar de alguma maneira. Portanto, neste caso o ponto para concatenar. Uma coisa que podemos fazer em PHP é, se usarmos as strings para escrever texto, e se usarmos as aspas duplas para delimitar essa string, na verdade podemos escrever lá dentro variáveis. As aspas duplas não impedem a interpretação das variáveis. Portanto, eu poderia escrever aqui algo deste género. O nome é e depois escrever o nome da variável, first name, e o nome da última, da variável que corresponde ao último nome. E como isto está dentro de aspas duplas, o resultado é isto. O nome é Jorge Cardoso. Portanto, aquelas variáveis são interpretadas. Se usarmos as aspas simples, portanto, vão ver que com as aspas simples as variáveis não são interpretadas. Portanto, aqui é algo a terem atenção. Se quiserem recorrer a esta possibilidade, não é, de interpretar variáveis dentro de strings, então elas têm que ser escritas com aspas duplas. Claro que há sempre uma alternativa, que é concatenar string. Podemos fazer isto como fizemos há pouco. Portanto, se o resultado seria o mesmo, mas claro, é um bocadinho mais fácil escrever como estava da primeira vez, não é? Para não termos que escrever tantos caracteres e tantos operadores de concatenação. Portanto, assim é mais legível e é mais fácil de escrever. Em termos de arrays, os arrays podem ser declarados desta forma, portanto, com função array, e passando lá dentro simplesmente uma lista de valores separados por vírgulas. E aqui já estão a ver que os arrays em PHP podem ter valores de tipos diferentes. Na verdade, tal como em JavaScript. Portanto, não temos que criar arrays apenas com valores inteiros ou valores floats. Podemos misturar. Novamente, isto não será muito boa prática. Portanto, tipicamente nós temos um array com valores do mesmo tipo. Mas é possível fazer isso. Já agora, para fazer um print do array, isto mais para efeitos de debug, não propriamente para apresentar ao utilizador, mas para efeitos de debug, para vermos o valor daquela variável, para percebermos se está tudo a correr bem no nosso código, podemos usar esta função print_r. Isto porque o echo, se fizermos um echo do array, não obtemos nada assim muito interessante. Estão a ver, na verdade, que obtemos aqui um erro, tentar converter um array para string, mas se usarmos o print_r, obtemos este resultado aqui. Portanto, conseguimos ver qual é o índice do array e qual é o valor que está lá dentro. Portanto, aqui o PHP usa esta anotação dentro de parênteses retos o índice e depois esta seta para indicar o que está lá dentro. Portanto, temos os valores 2, 3, 4 e 333. Eu vou tirar isto aqui. E, na verdade, há outra alternativa ao print_r, que é este var_dump. É muito parecido, em termos de, pelo menos para os arrays, em termos de resultado. E o var_dump o que escreve é isto. Até outra forma. Aqui o var_dump escreve dando-nos um bocadinho mais de detalhe, porque diz em cada posição do array que tipo de valor é que está lá dentro. Aqui podemos ver que na primeira posição temos o valor inteiro 2, na segunda temos o valor inteiro 3,
na terceira posição o valor inteiro 4 e na terceira posição, na quarta posição temos a string com este valor. Uma coisa importante de fazer em PHP, dado que as variáveis não têm que ser declaradas, nós a certa altura podemos ficar na dúvida sobre se uma variável existe ou não. Uma forma de testar se uma variável existe é com esta função isSet. Então, no fundo ela permite-nos verificar se a variável foi de alguma maneira usada. Portanto, se ela existe naquele ponto do nosso programa. E aqui vemos o resultado, aquela new var not set. Portanto, a new var não escrevemos nada no new var e, portanto, ela não existe. Se aqui antes disto escrevêssemos qualquer coisa lá dentro, então o resultado agora é new var is set. Okay? Portanto, aqui podemos testar se uma variável foi usada, se ela existe ou não. Depois, finalmente, há aqui umas variáveis que vamos usar mais à frente, que são variáveis pré-definidas do PHP. E há várias, nós aqui vamos ver apenas estas, para já estas duas, que são variáveis associadas ao tipo de pedido HTTP que foi feito. E aqui estão a ver, vamos mudar aqui ligeiramente isto, vamos acrescentar aqui uns parâmetros no endereço. Vou acrescentar aqui um parâmetro. Portanto, os parâmetros, nós vimos isto quando falamos sobre o URL. Os parâmetros são aquilo que aparece em seguir ao ponto de interrogação e são pares, nome igual a valor, e estão separados, vários parâmetros podem ser separados com um i comercial. E estes parâmetros, no fundo, são enviados para o servidor e nós temos acesso a eles no PHP. Portanto, se fizermos este pedido, aquela variável get, esta variável _get, contém todos os parâmetros do URL. Podemos ver aqui, há aqui este parâmetro que é do próprio PHP Storm, que tem aqui este valor esquisito, e estes parâmetros que eu escrevi manualmente, o parâmetro teste igual a 4. Portanto, nós podemos ter acesso a estes parâmetros. Isto é uma das formas de parametrizarmos as nossas páginas web de maneira que elas tenham comportamentos diferentes. E podemos ter acesso a estas variáveis, a estes parâmetros no PHP para fazer a página comportar-se de maneira diferente consoante o parâmetro. Já agora eu vou voltar aqui um bocadinho atrás ao exemplo anterior que não o abri. Portanto, o exemplo de escrita de conteúdo no HTML, só para mostrar, só para chamar a atenção que os scripts PHP, primeiro podem existir vários scripts PHP na mesma página, no mesmo fecheiro, e eles podem estar em qualquer lado e podem ter podem servir para manipular ou para escrever qualquer tipo de conteúdo HTML. Reparem neste exemplo, no exemplo 2, há aqui um mini script PHP só a ser usado para escrever o nome da classe no atributo classe do elemento header. Claro que este exemplo não faz sentido, não é? Porque ele escreve sempre a mesma coisa. Mas podemos ter aqui um código que escreveria o nome de uma classe ou outra consoante, por exemplo, um parâmetro recebido no URL. Portanto, reparem que este script é usado apenas para escrever uma palavra no atributo classe. Depois há aqui outro para escrever o conteúdo do header. Aqui outro para escrever um conteúdo, um elemento HTML. Reparem que este script PHP está a fazer output de HTML, ou seja, a string tem elementos HTML. Portanto, tudo isto são possibilidades. Tudo isto é possível fazer com PHP. Depois, finalmente, temos aqui o último script a ser usado no footer para escrever a data. E aqui, escrever a data usando a função date. Portanto, escreve a data do dia atual.
De tal maneira, se executarmos isto, vemos aquele conteúdo todo e a data. A data, neste caso, apenas o dia da semana. E se inspecionarmos, vemos aqui os XPTO, classe XPTO, que foi escrita por um script, o conteúdo, o main, que foi escrito por outro script. Portanto, é possível usar o PHP destas várias formas, ou em qualquer ponto, na verdade, no nosso HTML, para escrever qualquer coisa. Relativamente às condições, aos ifs, aqui não há muito a dizer, portanto é muito parecido com o que, na verdade é muito parecido com o que temos em JavaScript. Portanto temos o igual, e aqui, tal como em JavaScript, o PHP faz conversão automática de tipos. Portanto, temos aquelas coisas de conversão de string para inteiro, por exemplo. Mas, tal como em JavaScript, temos a possibilidade de usar o triplo igual. E aqui ele não faz essa conversão automática. Temos também o exclamação igual para o diferente de. E temos algo parecido, aqui o diferente de faz aquela conversão automática, se não quisermos temos o diferente, o exclamação igual, que é o não idêntico ao diferente, sem haver conversão automática de tipos. E depois os símbolos que estamos habituados a usar também em processing, por exemplo, menor, maior, menor é igual, maior é igual. Em PHP há aqui mais alguns operadores, mas não temos que os usar. Portanto, podemos usar, em regra, podemos usar os mesmos que conhecemos do processing e do JavaScript. Portanto, aqui tem um exemplo 4 que mostra, no fundo, estas várias comparações, e para vermos as situações como esta aqui, em que existe esta tal conversão automática, que em PHP se chama type juggling na documentação.